Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos os meus irmãos, sobre todos nós. Vamos retomar nesse momento os nossos estudos, a harmonia dos evangelhos. A harmonia dos evangelhos. Lembremos nós que Jesus, após ouvir a respeito da execução de João Batista, retirou-se do território de Herodes Antipas, à outra margem do mar da Galileia, e ali, nas proximidades de uma cidade chamada Betsaida, mas desta vez a Betsaida oriental, multiplicou pães, peixes e alimentou 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Os meus irmãos se recordam também que seus discípulos retornaram à margem da Galileia, pelo lago, da Galileia, sem Jesus, que ficou despedindo as multidões e depois desse momento com as multidões se retirou para o monte para estar ali orando sozinho, mas foi em direção aos discípulos no meio do mar da Galileia. Eles estavam temerosos, porque foram apanhados por uma grande tempestade no meio do mar, e Jesus foi até eles andando sobre as águas, entrou ao barco e as ondas cessaram, e também os temores dos seus discípulos. Na outra margem, o que aconteceu? Bom, na outra margem, Jesus foi a Genezaré, fez uma série de milagres, pessoas que tocavam nas suas vestes eram curadas, e foi assim que nós deixamos os nossos irmãos no estudo anterior. Ocorre que as multidões que tinham ficado na margem oriental do mar da Galileia perceberam que os discípulos de Jesus haviam partido sem ele. Os discípulos partiram e Jesus ficou com as multidões. Também foram olhar e não viram nenhum barco por meio do qual Jesus pudesse ter retornado à Galileia. O que fizeram então? Tomaram os barcos que estavam vindo de Tiberíades e voltaram e foram a Cafarnaum procurá-lo. Lá em Cafarnaum, Jesus tem uma série de diálogos, digamos, ou pelo menos dois grandes diálogos. Em primeiro, talvez num contexto do diálogo com as multidões, a partir de João capítulo 6, versículo 22, e a partir de João capítulo 6, versículo 41, nós temos um outro tipo de diálogo com os judeus, talvez no contexto de uma sinagoga judaica. Então, o que nós vamos ver hoje? Eu peço a você que abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, nós vamos acompanhar a leitura a partir do versículo 22 até o versículo 71, final do capítulo. Claro que você percebe que não é possível explorar suficientemente como gostaríamos um texto tão amplo, tão denso, tão profundo, tão extenso também, no tempo que nós temos nesse momento, com o propósito com que gravamos este vídeo para os nossos irmãos. Mas antes de nossa caminhada, por favor, ore comigo e clamemos ao nosso Deus. Senhor, nós te suplicamos nesse momento, te pedimos graça, misericórdia nesta hora, pedimos a graça de entendermos a tua palavra, Senhor, mas não só com a mente, pedimos que ela se nos torne vida. Sim, nós leremos em instantes as tuas palavras, Jesus, são vida. E nós te pedimos que ela nos gere exatamente isto, vida na alma, vida no coração. Ajuda-nos para que recebamos a tua palavra de maneira impactante, santificadora, transformadora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, vamos em João capítulo 6, versículo 22. No dia seguinte. No dia seguinte indica a manhã que se seguiu após aquela noite de oração, após aquela madrugada de travessia da margem oriental à margem ocidental do mar da Galileia. Nesse momento, a multidão viu que os discípulos partiram em um barco sem Jesus. Lembremos aqui que Jesus despediu os discípulos e ficou com o povo. As multidões perceberam também que não havia outro barco pelo qual Jesus poderia ter retornado à outra margem até aquele momento, atravessado a outra margem até aquele momento,
versículo 22, e percebeu também que Jesus já não estava mais ali. Então, vieram os barcos de Tiberíades, as multidões retornaram a Galiléia e foram a Cafarnaum. Fazer o que em Cafarnaum? Foram procurar a Jesus. Tudo isso é o conteúdo de João capítulo 6, versículos 22 ao 24. A partir do verso 25, nós temos um diálogo entre Jesus e as multidões. Ao encontrar Jesus em Cafarnaum, pessoas do povo quiseram saber quando ele havia atravessado o mar da Galileia. Eu repito a razão da curiosidade, não é? As multidões sabiam que ele tinha embarcado em outro momento, ou tinha ido de uma outra forma, mas sabiam que os discípulos tinham embarcado sem ele. Sabiam também que não tinha um outro barco pelo qual Jesus poderia ter retornado. Então veio esta curiosidade: como é que Jesus veio parar em Cafarnaum? Ele não veio de barco, pelo que sabemos, não veio com os discípulos, pelo que sabemos também. Então Jesus não atende essa curiosidade da multidão, mas lhe diz que a motivação pela qual ela procurava Jesus era equivocada. A multidão buscava o Senhor, meus irmãos, não pelo significado do milagre da multiplicação de pães e peixes, aquele significado que o milagre pretendia expor. As multidões procuravam a Jesus porque viram naquele que poderia lhe ser uma fonte permanente de comida, um rei em potencial. Isso está no versículo 26. Agora, Marcos, por outro lado, quero lembrar isso para os meus irmãos, informa que nem os discípulos entenderam realmente o significado daquele milagre de pães e peixes, e lá o evangelista diz que é porque o coração dos discípulos estava endurecido. Marcos capítulo 6, versículo 52. Então, houve de fato uma falta de compreensão generalizada a respeito do significado da multiplicação dos pães e dos peixes. Agora, guardadas as devidas proporções, porque as multidões estavam com Jesus pelos pães e pelos peixes em si, pela comida que Jesus estava oferecendo. E esse, para ser sincero, não pode ter sido a motivação de todos os discípulos, ou dos discípulos de uma maneira geral. Agora, que a multidão, segundo Jesus, é isso que nós temos aqui no versículo 27, não estivesse tão ansiosa pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Trabalhai não pela comida que perece, Jesus disse, mas pela que subsiste para a vida eterna. E, além disso, Jesus diz no verso 27 que ele é aquele que Deus o Pai confirmou com o seu selo, ou seja, Jesus é aquele sobre quem o Pai colocou o seu selo, aquele que o Pai indicou como sendo a fonte da vida, aquele que é o doador da vida, porque Jesus disse que ele, o Filho do Homem, é quem dá a vida por meio de uma comida imperecível. Assim como em João capítulo 4, lá em João capítulo 4, Jesus é quem dá a água que jorra para a vida eterna. Assim como em João 4, aqui, Jesus também é quem dá a comida que aqueles que dela comem nunca mais sentem fome. O versículo 28 traz uma pergunta: que faremos para realizar as obras do Pai? Jesus disse: trabalhai, no versículo 27. Então, no versículo 28, a pergunta é: o que nós devemos fazer? Que trabalho nós devemos fazer? A pergunta aqui das multidões seria no sentido de que Jesus, trabalhar, pelo que nós estamos entendendo, é conquistar méritos por meio de nossas obras perante Deus, a fim de que tenhamos esta comida imperecível. Parece que esta era a compreensão. As multidões entenderam o termo trabalhar como um meio de adquirir méritos por suas obras perante Deus, a fim de que conseguissem esse alimento imperecível. Mas a isso Jesus diz que
Não é exatamente isso, não. A vida eterna é uma questão de graça e de fé naquele que Deus confirmou com seu selo, nos termos no versículo 27 e agora no versículo 29, fé naquele que por ele foi enviado. Versículo 29, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Não é uma questão de méritos e de obra, é uma questão da graça de Deus, cujo convite é que nós descansemos em Jesus e naquilo que Jesus fez por nós. Ora, uma vez que Jesus se apresenta como sendo o alvo para o qual a fé deve ser dirigida, a multidão então pede um sinal adicional que corrobore esta afirmação. Versículo 30, versículo 31 também. São dois textos que devem ser lidos juntos, porque além disso as multidões lembram a Jesus que Moisés havia dado maná no deserto, como se confirma no Salmo 78, versículo 24, citado no versículo 31 de João capítulo 6. A ideia aqui talvez seja esta, não é? O povo identificou a Jesus como Messias, mas como Messias no estilo de Moisés. Jesus como sendo um segundo Moisés, e do modo como Moisés alimentou seus antepassados durante a peregrinação do deserto, a multidão até poderia admitir que Jesus fosse um segundo Moisés, ou o Messias, desde que ele provesse alimento não uma única vez, como havia feito no milagre da multiplicação de pães e peixes, mas em caráter mais permanente, digamos, né? Embora, meus irmãos, haja um sentido em que o maná pode ser descrito como pão do céu. Você se recorda que em Êxodo capítulo 16, de fato, o maná surgiu como uma dádiva do céu, uma dádiva de Deus, mas num outro sentido, o maná também era um alimento perecível. Isso está especificamente em Êxodo capítulo 16, versículo 20. Agora, assim como Deus e não Moisés havia dado maná, por favor, note isso, antes de prosseguirmos. Jesus já faz uma correção aqui no versículo 32. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Não foi Moisés que deu o maná, o pão que desceu do céu para os pais, para os israelitas, quando saíram do Egito. Foi Deus. Ora, do mesmo modo, agora Deus está oferecendo outro tipo de pão do céu. Isso está nos versículos 32 e 33. O verdadeiro pão do céu, o pão de Deus, o que desce do céu e dá vida ao mundo. E quando as multidões ouviram a respeito deste pão de Deus, elas suplicaram para que Jesus lhe desse desse pão, versículo 34, mas ainda sem uma compreensão muito clara do seu significado, talvez a semelhança daquele pedido da mulher samaritana em João capítulo 4, versículo 15, quando a mulher samaritana, ainda com a sua compreensão bastante limitada, não é? Disse, Senhor, dá-me dessa água. Jesus havia dito, por favor, note isso, que ele dá o pão do céu. Versículo 27. Versículo 32, ele também disse que o Pai dá este pão do céu. Agora, aqui no versículo 35, você pode acompanhar comigo, Jesus se identifica pessoalmente como sendo o pão do céu. Eu sou o pão do céu. E aqui, meus irmãos, nós temos a verdade maravilhosa de que Jesus é o próprio dom dele e do Pai para nós. Jesus é o dom que ele e o Pai nos doam. Que coisa maravilhosa isso! Agora eu quero que você perceba que essa expressão eu sou, na frase eu sou o pão da vida, é uma expressão rica e profundíssima. Provavelmente ela está ligada a Êxodo capítulo 3, versículo 14, e aquela experiência de Moisés na sarça ardente, quando Deus que convocou Moisés disse, vai dizer aos filhos de Israel que eu sou, te enviou. O termo é profundíssimo e
esta é a primeira das 7 declarações semelhantes de Jesus no Evangelho de João. Então, nós temos aqui esta declaração profundíssima no versículo 35, e eu quero que você me acompanhe nesse ponto. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Note que as expressões vem a mim e crê em mim são paralelas, assim como as expressões jamais terá fome e jamais terá sede. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui é que aqueles que creem em Jesus têm a vida eterna. Embora, segundo o versículo 36, esse não fosse o caso daquelas multidões que o buscavam por causa do alimento que perece. Versículo 36, porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Agora, meus irmãos, a incredulidade daquela multidão significaria no fracasso da missão de Jesus? Tem alguma coisa que fracassa na missão de Jesus pelo fato de que há multidões que não creem nele? A resposta exige um retumbante não. Não há fracasso, as coisas estão todas acontecendo de acordo com a vontade do Pai que Jesus veio cumprir. Todo o resultado da missão de Jesus está de acordo com a vontade do Pai, repito, que Jesus veio cumprir. Aqueles que creem a Jesus são aqueles que o Pai deu a Jesus, e esses que creem em Jesus de modo algum serão lançados fora, pelo contrário, Jesus garante, eles são preservados agora e serão ressuscitados no último dia, na consumação dos séculos. E aqui eu resumi para vocês os versículos 37 a 40. Aqui nós temos uma afirmação inquestionável de que aqueles que são levados a Jesus são preservados até o fim em sua vida cristã. Agora, volte os seus olhos para o versículo 41, porque talvez nesse ponto nós tenhamos uma mudança de tom e também uma mudança de cenário, quem sabe uma mudança de interlocutores. A expressão os judeus pode referir-se à congregação de Cafarnaum ou aos seus líderes, porque se você for comigo no versículo 59, você vai ler ali que Jesus disse estas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. E aqui eu quero que você pense comigo que Jesus vinha dialogando com as multidões que vinham da margem oriental do Mar da Galileia para a ocidental e que o encontraram em Cafarnaum. Me parece que nesse encontro nós já temos um diálogo que envolve o significado do milagre da multiplicação de pães e peixes. Me parece que Jesus vai caminhando e a partir de um certo momento ele já se encontra no contexto de uma sinagoga dos judeus. João não explica exatamente quando aconteceu esta mudança, mas é provável que ela tenha acontecido exatamente aqui, neste ponto do versículo 41. De tal modo, meus irmãos, o problema levantado pelos judeus aqui, já na sinagoga, pode ser identificado da seguinte maneira, segundo os versículos 41 e 42. Note, repasse comigo. Jesus vinha dialogando com as multidões. A partir de um certo momento, ele já está no contexto de uma sinagoga. João não se preocupa em dizer quando aconteceu esta mudança de cenário. Eu estou sugerindo que esta mudança de tom, com esta mudança de cenário, uma mudança de interlocutores, tenha acontecido aqui, a partir do versículo 41, por causa da mudança de ênfase. Nós temos aqui, então, murmurações dos judeus. Murmurações dos judeus. Então, qual é o ponto? Qual é o problema central da murmuração dos judeus? O problema é que eles não entendiam como o filho de José poderia se afirmar o enviado de Deus para ser a causa da imortalidade, para ser a fonte da vida eterna. Murmuravam, pois, dele, os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José,
Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Como pode o filho do carpinteiro José agora apresentar-se como aquele que é o enviado de Deus e a causa da imortalidade, a fonte da vida eterna? Jesus não responde exatamente, não faz uma apologia de sua pessoa, mas no versículo 43 repreende os judeus por suas murmurações e confirma o que já havia dito, mas agora mostrando o lado oposto, o lado contrário. Jesus já havia dito que todo aquele que o Pai lhe dá vai a ele. Isso está no versículo 37. Agora, Jesus diz que é impossível que alguém vá a ele se não for levado pelo Pai. Versículo 44. Vejam que nós temos duas faces de uma mesmíssima moeda. Qual é a primeira impossibilidade? A primeira impossibilidade é impossível que alguém que é levado pelo Pai ao Filho não vá ao Filho. Qual é a segunda impossibilidade? A segunda impossibilidade diz: é impossível que alguém vá ao Filho sem ter sido levado pelo Pai. Note que essa declaração é corroborada pelo texto de Isaías, capítulo 54, versículo 13, citada ali, na segunda parte do versículo 45. Ou seja, aquele que vai a Jesus é levado pelo Pai, é ensinado pelo Pai. Embora isso não signifique dizer que pessoas que foram a Jesus, ensinadas pelo Pai, viram o Pai. Ver o Pai, segundo o versículo 46, é uma prerrogativa exclusiva de Jesus Cristo. Significa somente que aqueles que veem o Filho, ou que veem o Filho e vão ao Filho, veem no Filho o Pai. E crendo no Filho, têm vida eterna, segundo o versículo 47. Você pode ler comigo no verso 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E aqui nós temos um detalhe adicional em relação àquilo que Jesus já havia dito no versículo 40, porque lá no versículo 40 ele disse que a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E aqui no verso 40 nós temos o aspecto do aperfeiçoamento da salvação. Mas no versículo 47 nós já temos sim agora uma realidade de vida eterna que é fruída no presente estado dos crentes. Então, meus irmãos, o pão que desceu do céu, segundo os versículos 48 ao 51 agora, o pão que desceu do céu é incomparavelmente superior ao maná no deserto. Segundo o versículo 48, Jesus é o pão da vida. Segundo o versículo 49, os pais comeram maná e morreram. Segundo os versículos 50 e 51, primeira parte, quem come do pão vivo viverá eternamente. E mais, Jesus esclarece em que termos ele é o pão que dá vida ao mundo. Note o que está no versículo 51, segunda parte, parte B. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E aqui Jesus identifica o pão com a carne. Olha só, eu vou ler de novo. Tal é a importância dessa passagem, porque ela também promove um certo tumulto na sinagoga. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Dar a carne significa morrer, entregar-se para morrer. Jesus está dizendo que ele concede vida se entregando a uma morte voluntária. Veja, nós temos aqui uma morte voluntária. Eu darei a minha carne. Mas também é uma morte substitutiva. Darei pela vida do mundo. Então, olha em que sentido Jesus é o pão da vida. E agora, sendo o pão identificado com a carne, ele quer nos levar a percebermos que são aqueles que creem em Jesus, que descansam para a sua salvação em Jesus e naquilo que Jesus fez. Que se alimentam dele,
que sabem que Ele é o pão da vida. As palavras de Jesus quanto a dar-nos a comer a sua própria carne, segundo o versículo 52, se tornam objeto de uma grande discussão. Disputavam, pois, os judeus entre si. Então, de repente, se instalou um tumulto. A palavra disputar aqui é muito forte. Uns diziam que as palavras de Jesus significavam uma coisa, outros diziam que aquelas palavras significavam outra coisa. Será que ele está falando de canibalismo? Não, ele não está falando de canibalismo, ele está falando num sentido figurado ou metafórico, mas, afinal de contas, qual o sentido das suas palavras? E a partir do versículo 53, Jesus começa a esclarecer o sentido das suas palavras. Jesus esclarece que essa é a maneira figurada pela qual ele nos comunica que, por meio da fé nele e em sua obra na cruz, ele se nos torna verdadeira comida e verdadeira bebida, ou seja, a vida eterna, a nossa vida eterna. Esse alimentar-se de Jesus, isto é, esse ato de fé em sua obra expiatória, nos liga a Jesus e Jesus a nós, como está aqui no versículo 57. Daí corrobora-se que o pão que desceu do céu é infinitamente superior ao maná que os pais comeram no deserto. Isso é dito outra vez no versículo 58. Você está me acompanhando? Vamos lá. Bom, muitos dos seus discípulos, segundo o versículo 60, se escandalizaram com o ensino de Jesus sobre ele ser o pão ou a carne que devemos comer. Versículos 60 e 61 dizem assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Note aqui que a palavra discípulo, ela está sendo usada num sentido bastante genérico para qualquer que seguisse a Jesus onde quer que Jesus fosse, mas ainda que de longe, ainda que desconfiando do seu ensino, oferecendo resistência às suas palavras. Discípulo aqui ainda não carrega um sentido semântico de alguém que está devotamente seguindo os passos de Jesus. É ainda aquela pessoa que está ao longe, observando de longe, vendo, julgando ainda os atos e as palavras de Jesus, sem ter ainda confirmado a sua fé no Senhor. E aqui eu quero que vocês percebam que aqueles que foram capazes de ver em Jesus um novo Moisés, aquele que poderia lhes alimentar com constância, ser, quem sabe, o seu rei, esses mesmos se recusaram a crer que Jesus era o enviado de Deus para dar-lhes vida eterna. Isso, meus irmãos, me soa tão atual, não é? Os homens estão dispostos a falar muitas coisas boas e muitas coisas nobres a respeito de Jesus. Mas eles não estão dispostos a admitir que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida, o único agente de Deus, enviado por Deus para ser a fonte de vida eterna. Os homens não estão dispostos a acreditarem que Deus pôs o seu selo nele para indicá-lo como o caminho. Isso nos soa muito atual. Mas a esse escândalo, Jesus acrescenta um motivo a mais de escândalo. Jesus apresenta a ascensão do Filho do Homem para o lugar de onde viera. Isso está no versículo 62. Se aquelas pessoas não podiam aceitar que Jesus tinha vindo de Deus para salvá-las, tampouco acreditariam que ele ascenderia para o lugar de onde viera, sobretudo após a execução de cruz, após a crucificação. E a elas, Jesus dirige as palavras do versículo 63, que eu quero ler para os meus irmãos. Está escrito assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Que podem ser, essas palavras do versículo 63, eu digo, podem ser parafraseadas da seguinte maneira:
Imagine Jesus dizendo para aquelas pessoas, não é? Comida material não pode dar vida espiritual. As minhas palavras é que são alimento que dá vida e vida eterna. Agora, Jesus também consente que suas palavras não seriam aceitas por todos. Há descrentes entre vós e há inclusive um traidor entre vós, porque não é possível ir a ele sem a concessão do Pai. Isso está nos versículos 64 e 65. Versículo 65 ratifica, confirma, corrobora a impossibilidade de ir a Jesus sem que isso seja um dom do Pai. Por fim, versículo 66. Depois de todo esse discurso, depois destas murmurações, o que aconteceu mesmo? Bom, depois destas murmurações, depois destes discursos, das disputas, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. O versículo 66 diz isso. E nesse momento nós temos o versículo 67, momento em que Jesus se volta para os 12. E ante a deserção dos discípulos, num ambiente mais amplo, Jesus se volta para os 12 e pergunta se eles também gostariam de retirar-se. Meus irmãos, nesse momento o apóstolo Pedro, do cimo da revelação que Deus havia lhe dado, pelo menos até aquele momento, dá-nos uma resposta linda. Ainda não seria uma resposta mais completa que ele daria num momento que ainda estava por vir, mas essa resposta já está bastante esclarecedora. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Note que o apóstolo Pedro resume as palavras de Jesus, ou o ensino de Jesus, nos termos de palavras de vida eterna. Jesus falava tanto sobre vida eterna que Pedro resume tudo aquilo que ele havia ensinado em termos de palavras de vida eterna. Entretanto, Jesus adverte que mesmo entre os 12 havia um diabo, que talvez deva ser entendido aqui no sentido de adversário da sua causa, como está no versículo 70. E no versículo 71, João identifica o diabo como Judas Iscariotes, aquele que estava para trair a Jesus. Uma menção a esse traidor já aconteceu ali no versículo 64. Veja se você está me entendendo. É um texto bastante denso, não é? Um texto profundíssimo, mas a sua mensagem é bastante clara. Você precisa de comida para viver. Mas você sabe como isso é verdadeiro. Não é possível sobreviver sem comida e sem bebida. Pois bem, isso é tão verdadeiro que Jesus toma esse cenário da vida humana e diz: para ter vida eterna, vocês também precisam de comida, de pão, de carne. Pois bem, eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que dá pão. Pão que promove a vida. E este pão é a minha carne que dou pela vida do mundo. Então fica muito claro para nós. A despeito de muitas disputas sobre cada um desses versículos, a mensagem é claríssima. João escreveu para dizer-nos com bastante clareza que todos quantos creem em Jesus Cristo têm a vida eterna. Têm e terão a vida eterna. Têm já agora, já começam a fruir esta vida agora. Terão a vida eterna na consumação dos séculos, porque lá serão ressuscitados por Jesus. Num ambiente mais alto, ou mais profundo, como você queira, esses que creem em Jesus, que vão a Ele, são aqueles que o Pai deu a Jesus. Ou, dito de outra maneira, que o Pai levou até Jesus. Senão, ninguém iria a Jesus.
Então, a possibilidade da evangelização bem-sucedida, como queremos falar, reside na soberania de Deus. Quando Deus entrega uma pessoa a Jesus, esta pessoa vai a Jesus e se alimenta de Jesus e vê em Jesus a fonte de sua vida. É isso que tem acontecido conosco. Nós temos descansado nele, porque ele é verdadeira comida e verdadeira bebida. Nós afirmamos a verdade do Evangelho cada vez que nos reunimos para a ceia do Senhor. Estamos impedidos de fazê-lo, mas ainda temos expectativas no bondoso Deus de que Ele nos dará novas oportunidades. Quando isso acontecer, quando Ele lhe der novas oportunidades, não as perca mais. Porque quando participamos da ceia, nós proclamamos o Evangelho até que Jesus venha. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por Tua palavra. Permite que esta leitura singela abençoe os meus irmãos da primeira igreja congregacional de Caruaru, mas também que pessoas outras sejam abençoadas onde quer que este vídeo seja ou venha a ser reproduzido. Muito obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, um fortíssimo abraço, registro saudade de todos vocês. Deus abençoe.